Olá, amigo e colega do campo. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Ouro Finicast, o podcast da Ouro Fino Saúde Animal, sempre trazendo para vocês aí as melhores novidades, as melhores estratégias para serem utilizadas em todas as fazendas do nosso Brasil. E como não poderia deixar de ser, nesse episódio a gente traz um outro assunto aqui que é muito importante e está ligado diretamente com a vida nas fazendas, que é o controle estratégico das verminoses, pessoal. Então, vem com a gente para conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E hoje o nosso convidado especial aqui é o Lucas Riso Marques. Ele é médico veterinário, formado pela Unesp Jaboticabal e é, pessoal, um especialista no controle estratégico de ecto e endoparasitas. Lucas, seja muito bem-vindo aqui a esse episódio do Ouro Finicast, ajudando o pessoal a relembrar que conhecimento não ocupa espaço, por isso que a gente tem sempre que estar ligado nas novidades, certo, Lucas? Olá, Bruno. Olá, amigos do Ouro Finicast, tudo bem? Eu queria agradecer aí o convite de participar desse podcast que vai tratar de um tema muito importante para a pecuária brasileira. Muito bom, Lucas. E já que você mencionou realmente a importância desse tema, né, das verminoses, que é relativamente complicado, né, a gente saber a extensão dos danos que o animal que tem uma verminose pode causar, né, Lucas? Então, se você tiver alguma informação e que quiser compartilhar com a gente nesse sentido, quais são os prejuízos causados pela verminose, né? Essa que é a pergunta aqui para você. Bruno, a verminose, ela é um parasita que muitas vezes o produtor nem sabe que o gado tem, né? Por ela ser um endoparasita, ou seja, ela vai parasitar ali geralmente o trato gastrointestinal dos bovinos, é muito difícil do produtor saber e da gente saber realmente a extensão da verminose no Brasil. Em 2009 foi feito um estudo onde foi perguntado para pecuaristas, né, qual é o parasita mais importante da pecuária. E em primeiro lugar disparado foi o carrapato e em segundo lugar foi o berne. Mas em um outro trabalho feito em 2014, foi feito em 2002, mas foi atualizado em 2014, mostra que a verminose é disparado o maior parasita que vai causar maior prejuízo na pecuária, vai causar cerca de 7 bilhões de dólares anual de prejuízo. Então é exatamente por causa essa discrepância, né, entre a percepção do pecuarista e o prejuízo que a verminose causa, é realmente por conta do que a gente não consegue ver, não é tão fácil de identificar e de diagnosticar uma verminose, né? Isso aí vai causar essa extensão de prejuízo que ela causa. E esse prejuízo que você falou, Lucas, é relacionado ao quê, né? Por exemplo, morte ou o custo com tratamento? O que está incluído, embutido aí nesse prejuízo? O animal não ganha peso, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? Olha, Bruno, o maior prejuízo aí das verminoses é que ela vai ser vamos dizer assim, um companheiro desagradável para o animal, né? Ou seja, ela vai ali disputar com o animal pela energia que ele gastaria para desenvolver carne, né, ou leite. Ele vai competir por essa energia e, consequentemente, o animal ele vai deixar de produzir tanto a carne quanto o leite. Então, a gente tem casos aí de como uma verminose baixa, né, vamos dizer assim, com uma baixa carga parasitária, o animal vai deixar de ganhar peso. Agora, conforme essa carga parasitária vai aumentando, a gente pode ter aí uma perda de peso e, dependendo da carga, a gente pode até ter o animal vir a óbito, né, o animal morrer. Mas isso não é muito comum. Tem aquela frase, né, famosa frase, que o melhor parasita é o que não mata o hospedeiro. E as verminoses, elas são muito bem adaptadas aos bovinos e elas causam os prejuízos, muitas vezes, sem demonstrar um sinal clínico. Ou seja, os prejuízos vão ser de forma subclínica. Então, nós também já conversamos no episódio sobre a hemeriose, que um dos grandes prejuízos é a forma subclínica. E agora, na verminose, de novo, a forma subclínica é onde vai causar o maior prejuízo. Entendi. Tudo que é inaparente ali, subclínico, né, geralmente é mais difícil, porque é mais difícil de se detectar, né, Lucas? E, assim, existe uma sazonalidade ou regiões do Brasil que os animais ali são mais suscetíveis aos vermes, né, às verminoses, e sazonalidade, época do ano,
Ou não? É meio que um problema que ele pode ser considerado constante durante todo o ano? É um problema que tem uma prevalência mais ou menos igual em todo o Brasil? Como que funciona? Ô Bruno, esse problema da verminose, né, ele é um problema que ele tem uma sazonalidade, mas alguns estudos estão sugerindo para a gente que ele seja um problema que esteja presente no ano todo. O que a gente sabe por enquanto é que a maior parte o grande problema das verminoses, ele aparece para a gente na seca, porque na seca o parasita ele é muito dependente de 3 pontos, né, que é a umidade, temperatura e da disponibilidade de um hospedeiro. Se a gente for pensar na seca, então a gente vai pensar que o ambiente está hostil, uma vez que a umidade é baixa, a temperatura é muito alta, e isso acaba dificultando a vida desses parasitas no campo. Então a gente vai encontrar uma maior quantidade de indivíduos nos animais. E é aí que a gente vai orientar principalmente o nosso manejo de controle, que a gente vai falar mais para frente. Agora, nas águas, no momento das águas, a gente vai ter uma maior quantidade, o ambiente vai estar, de certa forma, aí, melhor para esses parasitas, então a gente vai encontrar uma alta quantidade de parasitas na pastagem, esperando aí para o animal ingerir. E em relação à raça, a gente sabe que os animais taurinos, né, que têm aquele sangue taurino, são animais mais produtivos e, consequentemente, eles acabam tendo maiores prejuízos, né, produtivos em relação a parasitórios por vermes. E, Bruno, pensando também na idade dos animais, né, vamos dizer assim, na categoria dos animais, a gente vai pensar que, como eu falei que as verminoses são muito bem adaptadas aos bovinos, a gente vai ter um maior prejuízo quando tem uma relação de desequilíbrio, quando tem um desequilíbrio nessa relação hospedeiro-parasita. E quando isso pode acontecer? Pode acontecer nos animais jovens, né, que eles têm o estresse ali da desmama, pode ocorrer também em animais adultos, pode acontecer em fêmeas no momento do pré-parto, que vai ter uma imunossupressão e ali pode ter um aumento na população de vermes nesse animal e também uma maior excreção de ovos. Entendido. E assim, são vários agentes, né, Lucas? A gente consegue mencionar quais são os agentes dentro de todos esses vermes, todos esses endoparasitas que podem ser mais prejudiciais ou na verdade é um pool de parasitas que pode causar esse problema. Tem algumas verminoses que são de importância, né, no quesito das zoonoses, né, Lucas? Então, se você pudesse rapidamente citar para a gente, só para a gente pontuar os tipos de agentes aí. Bruno, os mais prevalentes que a gente encontra nos bovinos são do gênero Coppelia e Hemoncus. Isso eles vão representar aí cerca de 93% dos parasitas que a gente encontra em bovinos. Agora, se a gente for lá para o Rio Grande do Sul, a gente tem um pouquinho de uma diferençazinha, então a gente vai encontrar mais Hemoncus e Tricostrongylus, por exemplo. Mas, na maior parte do país, a gente vai encontrar realmente os gêneros Coppelia e Hemoncus. E dentro da nossa gama de parasitas que a gente pode encontrar nos bovinos, a gente também vale salientar o Dictyocaulus vivíparos, que é o verme pulmonar, que é muito famoso aí no Brasil afora. E, como você disse, de zoonose, a gente tem o cisticerco, né, que não deixa de ser um endoparasita que vai causar aí um prejuízo para a pecuária nacional também. Ô, Lucas, e a gente sempre ouve falar, né, tem aquele conhecimento popular, né, o bicho tá lá, tá com a barriga estufado, pelo arrepiado, certeza que esse animal aí tá com verme, né? Esse é o diagnóstico popular, né, Lucas? Mas e em questão do diagnóstico técnico, realizado por um técnico, como que a gente pode fazer? Existe alguma maneira prática de se fazer na propriedade ou são diagnósticos laboratoriais das verminoses? Olha, Bruno, é até engraçado, né? Porque a gente vê isso aí, a sabedoria popular, então até quando o pessoal observa aquele animal que ele tá um pouquinho mais caído, um pouquinho pelo arrepiado, ele já entra com o tratamento, porque realmente são alguns sinais indiretos que a gente consegue observar. Como a doença ela tem
como as verminoses, né, em sua grande maioria, elas são subclínicas, quando que a gente vai ter uma presença de um sinal clínico? Quando tem aquele desbalanço, né, aquele desbalanço da relação hospedeiro-parasita. Os sinais clínicos que a gente vai encontrar nessa pequena parcela, basicamente pode ser uma diarreia causada aí principalmente pelo gênero de Coppelia. Pode causar um edema submandibular, que é a papeira, né? Que é que o animal fica com aquela papeira, principalmente em pequenos ruminantes, isso acontece, principalmente por parasitismo por vermes do gênero Hemoncus. Pode causar anemia também, e a anorexia, o animal deixa de se alimentar, e também tem mais um motivo para o animal deixar de ganhar peso e até perder peso. Mas, basicamente... Todos inespecíficos esses sinais aí, né, Lucas? Assim, não dá para bater o martelo vendo que o animal tá com apatia, anorexia. É difícil bater o martelo que é verminose, né? Exatamente, Bruno. Então, a gente tem esses sinais aí, igual você falou, que são muito inespecíficos. Então, como que a gente vai fazer esse diagnóstico? Como que a gente vai saber se o animal está parasitado ou não? A gente tem alguns métodos, até deixar aqui salientado, a nossa equipe ela tem um pacote de ferramentas, e dentre elas existe o Examina Controla, que a equipe está disposta a ir até a fazenda e realizar o que a gente chama de exame de OPG. Então é um exame laboratorial, só que não necessariamente ele tem que ser feito no laboratório. Então a nossa equipe está treinada e ela consegue fazer isso a campo também, com o auxílio de um microscópio. Então esse é um método, é o método mais eficaz aí que a gente tem hoje, e mais fácil, né, para diagnosticar uma verminose dentro do rebanho. Muito bom, e é interessantíssimo você citar aí a equipe da Ouro Fino, que está treinada, capacitada com todos os Examinas, né, que é a nossa plataforma aí de auxílio técnico aí às propriedades. Muito bom, Lucas. Então, o OPG, você faz o OPG, você pode diagnosticar esse tipo de verminose, e aí a gente também já falou aqui que realmente o problema é muito intenso. Ô Lucas, só que assim, o que o pessoal mais faz? O que a gente vê, na verdade, não é esperar para diagnosticar que o animal tem verminose para depois tratar. A gente vê nas maioria das fazendas, a gente vê um controle integrado desse tipo de parasita, certo? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, porque assim, a gente vê que geralmente, principalmente nas propriedades de corte, o pessoal aproveita os manejos da campanha de vacinação contra a febre aftosa para já realizar a vermifugação desses animais, né? Como a aftosa é obrigatória, já vai passar pelo curral, já faz a vermifugação, tá? Só que a gente sabe que, primeiro, o que eu queria te perguntar, isso é realmente efetivo? É a melhor maneira de fazer, de controlar 2 vezes ao ano? E segundo, com alguns estados aí que está saindo a vacinação obrigatória contra a febre aftosa, a gente tem um receio de uma tendência de que as pessoas parem de trazer os animais ao curral, e justamente a vermifugação também vai embora também com a saída da vacinação obrigatória. Então, se a gente puder conversar sobre isso, sobre se realmente a melhor maneira de ser feito, 2 vezes ao ano, em maio e novembro, e se a pessoa realmente parar de fazer, né, esse controle estratégico aí dessas verminoses. Bruno, vamos lá, vamos por partes nessa pergunta. Se eu esquecer de responder alguma coisa, você me lembra novamente. Na hora. Então, em relação a esse controle que é feito geralmente em 2 vezes no ano, né? Na verdade, o controle, quando eu falei lá da epidemiologia, que a maior parte dos parasitas vão estar nos animais no período da seca, foi estabelecido um método de controle que aliasse aí o tratamento no começo e no fim da seca, isso no primeiro momento, né? Depois, com o passar, a tecnologia foi aumentando, mais estudos foram sendo publicados, então a gente entendeu que era melhor entrar com tratamentos no começo, no meio e no fim da seca, do período de seca. Então, daí já são 3 manejos. E daí pensando, né, a gente sabe que o manejo de bovinos não é um manejo tão fácil, dependendo da quantidade de animais que a gente tem na propriedade, acaba tendo um trabalho muito grande para você levar esses animais para o curral e manejar esses animais várias vezes. Então, pensando em otimizar o manejo, foi estabelecido a vermifugação
Em maio, né, que seria aí o início da seca. Em agosto, seria ali num meio termo entre o maio e a outra campanha, a campanha de maio e a campanha de novembro. Então ficariam em maio, em agosto e em novembro junto com a campanha de aftosa. Então aproveitou-se esses momentos de manejo para conseguir aliar também o manejo de vermifugação. Agora, pensando no prático, né? A gente sabe que eu tive oportunidade de visitar fazendas no sul do Pará e a gente teve um acompanhamento um pouquinho mais de perto. E o que a gente observou? Que no momento de fevereiro, a gente estava lá, principalmente, então eu tenho capacidade de falar exatamente de lá, é que a gente estava tendo uma grande população de verme nos animais, também no momento lá, foi em fevereiro que a gente observou. Então, lá especificamente, né, tem um desafio muito alto, principalmente questão de umidade, né, lá a época do ano de chuva é um pouquinho diferente do restante do país, então isso a gente tem que ficar de olho. Agora você me perguntou em relação à saída da campanha de aftosa, né? Positivo. Nesse caso, né, por exemplo, vamos supor que eu estou num estado que não é mais obrigatória a vacinação contra a febre aftosa. Ou seja, teoricamente eu posso escolher exatamente o mês do ano que eu quero para fazer essa vermifugação. Como daria para fazer alguma alteração? Teria alguma sugestão? Ou basicamente fica mais ou menos, né, essa vermifugação estratégica em maio, agosto e novembro? Bruno, antes da gente entrar realmente nessa questão da vacinação, da vermifugação, eu queria fazer um adendo aqui em relação ao que o professor Moacir Corsi sempre fala, né? Que a quantidade de vezes que a gente passa o animal no curral, quanto mais a gente passa o animal no curral, né, mais esse animal tem um GMD maior, né? Esse animal tem um GMD maior. O que isso significa? Que pesar o animal vai fazer o animal ganhar peso? Não. Vai mostrar que quanto mais a gente pesa esse animal, né, mais a gente tem a gestão, tem o controle desse rebanho. E aí a gente pode traçar as melhores estratégias. E levar o animal no curral é uma ótima oportunidade também para a gente fazer um controle desses endoparasitas e ectoparasitas também, por que não? Então é exatamente isso. A fazenda ela deixa de ser obrigada a manejar esses animais nos momentos da vacinação contra a febre aftosa, mas, por outro lado, a gente não tem que pensar que tem uma desobrigação, entre aspas, aí, de manejar o gado, mas a gente tem que pensar que não é que eles deixaram de manejar o gado, mas eles ganharam uma liberdade para manejar esse gado, né? Então eles não ficam mais presos nos momentos de campanha. Eles podem diluir esse manejo do gado aí, não precisa ser exatamente no mesmo mês, ele pode diluir um pouquinho esse manejo dos animais, que deve ser feito aí rotineiramente para a gente ter esse controle de gestão desses animais. E pensando na vermifugação propriamente dita, Bruno, a gente pode, do mesmo jeito que a gente tem essa liberdade para manejar os animais, a gente pode também, a gente vai ter essa liberdade também de manejar os animais e vermifugar esses animais de acordo com o perfil de cada produto a ser utilizado. Então, a gente tem perfis de produtos de longa duração, concentrados e de longa ação, né? E produtos também que são muito eficazes, porém a ação deles é reduzida. E a gente pode associar essas estratégias de manejo de modo que a gente obtenha a maior produtividade possível do nosso rebanho. Perfeito, perfeito. E aí, Lucas, então assim, a gente já mencionou, acho que evoluiu bastante no termo de controle das verminoses, só que a gente não falou nada ainda dos protocolos estratégicos, né? A gente sabe que não existe um número mágico, não existe a receita de bolo, não existe uma única estratégia que funcione em 100% das propriedades, em 100% das regiões do país. Até aí você acabou de comentar que você estava em uma propriedade no sul do Pará, que lá o desafio da propriedade era diferente e teve que ser delineado um calendário exclusivo para aquela fazenda. Mas assim, a gente sabe que tem uns protocolos padrão, que a gente poderia passar para o pessoal aí. O que você acha? E aí, assim, eu vou falando as categorias e você vai me falando o que você indicaria, assim,
Claro, um padrão, né? O mais importante é sempre conversar com o médico veterinário, com o técnico que assiste a propriedade para ajudar a delinear o melhor calendário, correto? Correto, Bruno, corretíssimo. E lembrar que a equipe do Ouro Fino está espalhada aí por todo o Brasil e ela está treinada e está muito disponível para atender e ter um atendimento mais personalizado das propriedades aí. Perfeito. Até porque a gente estava até conversando um pouco antes do episódio, né, Lucas? É difícil a gente encontrar nossos colegas veterinários sejam especialistas em controle de endoparasitas. A gente vê muitos veterinários especialistas em reprodução, por exemplo, especialistas em nutrição, alguma coisa nesse sentido, mas em endoparasitas é muito difícil. Por isso que eu acho que a gente passar os protocolos aqui podem ajudar nossos colegas veterinários, ou zootecnistas, agrônomos, técnicos que estão nos ouvindo aqui no Ouro Finincast. Com certeza. Então, assim, vamos lá. Uma primeira realidade, Lucas. Vacada de corte em parição, né? Vacada de corte que está sendo usada para reprodução. Como que teria algum tipo de estratégia com os produtos Ouro Fino? Quem sabe que a Ouro Fino tem uma linha muito ampla e interessante de endecto, né, e endoparasiticidas que pode facilitar a vida na fazenda. Bruno, pensando em animais na vacada, né, são animais mais velhos, eles já tiveram contato com os parasitas por muito tempo e eles são animais que naturalmente são um pouco mais resistentes às parasitosas, às verminoses, né? Então, nós podemos escolher 2 momentos no ano que a gente pode entrar com esse controle estratégico, que seria durante a IATF, né, naquele momento que a gente leva os animais para fazer o protocolo de IATF, e também no momento do pré-parto, que eu também disse hoje que naquele momento do pré-parto a gente tem uma imunossupressão da vaca e daí pode ter uma maior excreção de ovos na pastagem e isso pode contaminar os bezerros mais cedo, né? E para isso, para fazer esse controle, a gente tem algumas alternativas, como o Evol, que é a associação de sulfoxo de albendazol com ivermectina, que é inédita no mercado, né? Nós temos o Produce, que é a nossa abamectina 1%, Performa, que é a 1% de eprinomectina, e também a gente vai ter o Master LP, que é a nossa ivermectina 4%. Essas são algumas alternativas que a gente pode utilizar nesses animais aí. Perfeito. Bem explicado. E aí vamos passar para um outro tipo de categoria. Então, já que a gente falou da vacada, bezerrada, Lucas, vamos pegar um período específico aqui, na desmama, né, que você inclusive mencionou, que é um período aí que tem um alto desafio por conta desse estresse da desmama e uma possível imunossupressão desse animal, ou enfim, é um estresse, é um choque aí para esse animal. O que a gente pode fazer na desmama? O que o Ouro Fino tem de solução para a desmama aí no combate às verminoses? Bruno, o que mais a gente encontra, né, nesse momento da desmama são exatamente isso que você falou, os animais que eles vão estar um pouquinho, a imunossupressão vai ocorrer, né, por conta desse momento de estresse da desmama, e geralmente essa desmama ela vai acontecer por volta ali do mês de maio, né, então isso daí os animais já vão estar próximos ao início da seca. E daí a gente recomenda, Bruno, a gente pode utilizar o Master LP, que é a nossa ivermectina 4% de longação, um veículo que é exclusivo, né, que vai dar um maior período de proteção para os animais. A gente pode utilizar essa estratégia, que vai dar esse período de proteção maior, o animal vai estar disposto, né, a ganhar mais peso. E a gente pode também, Bruno, utilizar o Evol, que é o que eu falei, associação de sulfoxo de albendazol com ivermectina. Essa associação inédita no mercado, ela vai agir principalmente contra as cepas que são resistentes, né? Então ela tem essa característica, por ser uma união de 2 princípios ativos diferentes, ela consegue atingir até as cepas que são resistentes. Então a gente pode utilizar aí essas 2 alternativas nesse momento da desmama, que é um momento tão importante para os nossos animais. Perfeito, Lucas. E recria em guarda-pasto? O que você tem para me dizer aí? Recria em guarda-pasto, Bruno, a gente pode seguir o protocolo de entrada, meio e fim de seca, tá? Então seriam ali no maio, agosto e novembro, a gente pode utilizar Master nos momentos de campanha, que seria maio e novembro. E em agosto a gente pode utilizar o Evol, que seria ali para dar esse choque de diferentes produtos aí. Em alguns lugares, como eu falei mais cedo, em alguns lugares do país,
talvez a gente tenha que adotar mais um manejo de vermifugação, como foi o caso que eu falei lá do sul do Pará, né? Que a gente indicou uma dosagem de Evol no momento de fevereiro. Então seriam 4 dosagens no ano. Isso aí vai depender bastante da localização e da epidemiologia que a gente vai ter de verminose na propriedade. Perfeito. E aí agora, confinamento, Lucas. Quero vermifugar os animais que estão entrando no confinamento. O que a gente pode usar como estratégia? Bruno, na entrada de confinamento, o que a gente tem que prezar, né? Um produto que tenha uma alta eficácia, um produto que seja eficaz, que combata os parasitas de forma eficiente e também um produto que tenha baixo período de carência. Para isso, a Ouro Fino vai ter 2 alternativas aí, que é o Evol e também o Performa, que é eprinomectina 1%. O Evol com 22 dias de carência e aquelas vantagens que a gente já comentou, e a eprinomectina com 8 dias de carência, um produto que é muito eficaz e age rapidamente também, não é muito utilizado, não foi muito utilizado. A eprinomectina é uma molécula relativamente nova, e isso tem uma vantagem de ter uma alta eficácia também. Muito bom, Lucas. E aí você falou sobre carência, a gente conversou bastante, principalmente sobre animais de corte aqui nesse Ouro Finincast especial sobre verminoses. Mas se a gente já se encaminhando para o final aqui do episódio, mas se você puder então mencionar para vacas de leite, né, Lucas, que a gente sabe que é complicado justamente por conta das carências do leite, né? Então, qual seria uma estratégia que poderia ser utilizada para controle de verminoses em vacas produtoras de leite, vacas de leite? Bruno, nós temos 2 opções, né, para a gente trabalhar em vacada de leite. A gente tem o Performa, que ele tem aqueles 8 dias de carência para o corte, mas para o leite ele vai ter somente 3 dias. Então a gente pode utilizar ele aí, por exemplo, no momento do parto ou no pré-parto, descartando o leite, né? Mas no momento do parto a gente pode utilizar que o leite vai ser descartado, esse primeiro leite do colostro, ele não vai para o tanque junto com o restante, né? E no momento da secagem também a gente pode utilizar o Produce, que é a abamectina 1%, e também o Performa. Então a gente tem 2 momentos chave aí que a gente vai manejar esses animais, e os animais vão ter mais esse apelo de ficarem protegidos contra as verminoses aí. Uhum. Perfeito, Lucas. Acho que deu para amarrar certinho aqui o assunto e já encerrando o nosso Ouro Finincast especial sobre as verminoses. Você que é uma pessoa que tem muita prática aí no campo também, tem alguma dica aí, alguma dica de ouro final que eu sempre gosto de falar aqui, que aí é a hora que o pessoal, se ainda não começou a anotar, é a hora que o pessoal corre lá, pega a cadernetinha para anotar essa dica de ouro aí pra gente, Lucas. Ô Bruno, você mesmo já passou a dica de ouro no meio desse episódio, né? Olha só, rapaz, é mesmo? E eu não sou nem especialista no assunto, hein? Mas já tá, de tanto ouvir, já aprendeu, né? Porque o conhecimento não ocupa espaço. Isso aí, meu amigo. Então, para controle de parasita, a gente sabe que não tem receita de bolo. O professor Welber já veio aqui, já falou isso, né? No outro episódio eu também já falei. Mas para controle de parasita, não existe receita de bolo. A gente tem que pensar cada propriedade como uma propriedade diferente. Mas dentro do controle de verminose a gente tem esses protocolos padrões que a gente fala, né? E que sempre que tiver uma dúvida, um questionamento, a equipe da Ouro Fino ela está treinada e está disposta a fazer esse atendimento individualizado para cada propriedade, inclusive com esse exame laboratorial que é tão importante, que é o exame de OPG, através do Examina Controla, né? Então, a minha dica de ouro é essa. Sempre buscar o conhecimento, né? Sempre ir atrás e sempre que tiver dúvida, questionar mesmo e ir atrás de uma ajuda de quem pode ajudar a gente. Isso eu acho que é fundamental, pensando numa propriedade, numa atividade, né, que cada vez mais tem que ser lucrativa ao máximo. Então, a minha dica de ouro é essa, e eu aproveito o momento, né, para colocar toda a equipe do Ouro Fino aí à disposição para todos os nossos amigos do Ouro Finincast. Perfeito, falou e disse aí Lucas Riso Marques, nosso convidado especial aqui, que veio falar para vocês sobre as verminoses. Obrigado aí pela presença, Lucas. Acho que foi muito bacana esse episódio, deixou o assunto aí bem claro aí pro pessoal que está nos ouvindo aí. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Bruno. Estamos sempre à disposição. Muito bom, pessoal. Então,
Lembrando, né, que a gente já teve episódios aqui sobre hemeriose, falando aí especialmente sobre os parasitas, tá? Episódio sobre hemeriose, episódio sobre controle estratégico de carrapato, inclusive trazendo aí um especialista em controle de carrapatos na realidade do Rio Grande do Sul. Olha só, a gente sempre tenta trazer os mais variados temas aqui para você. Então, se você ainda não segue o nosso canal, vai lá, clica, segue aí o nosso canal para sempre estar atento às novidades e aos novos episódios. E eu tenho um outro recadinho aqui antes de encerrar o episódio também. É sobre o Ouro Fino em Campo, que é o irmão aqui, vamos dizer, do Ouro Fino em Cast, tá? Então ele vai ao ar no canal Terra Viva, de segunda a sexta-feira, ao 12h30 e às 8h20 da noite, e aos sábados, às 9h30. Todos esses horários aí, horário de Brasília, tá? Ele é apresentado pela fantástica Juliana Max e também traz pra gente vários protocolos, várias soluções dos principais problemas que a gente enfrenta aí nas propriedades, os principais problemas que tiram a nossa produtividade no dia a dia nas fazendas de todo o Brasil. Tudo bem? Então acompanhe a gente, fique conosco, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço, não é mesmo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!